bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Para você que está chegando no nosso canal, nós estamos seguindo sempre esse guia de estudo, que a cada trimestre tem um tema novo. Nesse trimestre, o Evangelho em Gálatas. E hoje nós vamos estudar o sexto tema, a sexta lição, que tem como título Superioridade da Promessa. Mas antes da gente entrar no assunto dessa lição, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm colaborado com o canal, têm apoiado, têm discutido, comentado. Eu queria aqui enumerar alguns nomes que nós pegamos aqui e comentaram o nosso quinto vídeo. Em especial o Ednelson Lima, lá da cidade de Junqueiro, Alagoas. Um abraço para você, Ednelson. Edilza Nascimento, o Razek, que está sempre comentando conosco, Maria Valéria da Silva, Gustavo Salles, Rosângela Lázara, Edna Patrícia, o Patrick Pimentel, Trícia Silva, o Marcos Samucombi, lá de Angola, o João Cavaco, que é de Portugal, o Beto Comper, Lucas Souza Santos, Ana Alice Lopes, André Moura e o Carlos André Malafaia. E vários outros que a gente observa pelas estatísticas, que tem nos assistido nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha e também agora em Angola. Nosso muito obrigado, nós nos sentimos muito privilegiados de vocês dedicarem um pouco do tempo de vocês para assistir o nosso material e esperamos que esse material esteja sendo útil, o material esteja sendo útil para vocês. E nós aí já apelamos, já logo no início, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e dê um joinha se você gostar aí do nosso conteúdo, para que o nosso vídeo seja melhor divulgado pelo YouTube. E claro, divulgue, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para que eles possam também participar dessas discussões. Lembrando que aqui o canal Entre Linhas nós tentamos realmente explorar alguns assuntos que estão nas entrelinhas, que nós julgamos necessários. Ele não dispensa o estudo completo da lição, pois nós não usamos aqui a ótica do autor, nós só usamos como guia para explorarmos alguns assuntos. E aí, nesse sentido, nós já começamos, por exemplo, sobre o título da lição dessa semana, Superioridade da Promessa. Que promessa é essa? Já começamos para explorar as entrelinhas. Que promessa é essa? Para depois nós discutirmos a sua superioridade. A gente, às vezes, pensa que a promessa foi dada para Abraão, assim, em um único momento. A gente vai ter uma passagem da Bíblia lá, e não, naquela passagem está toda a promessa. E a promessa, na verdade, abrâmica, ela foi construída ao longo da vida de Abraão. E a gente vai tentar mostrar isso no mapa, a viagem de Abraão, ao longo da jornada de Abraão, ao longo de sua vida, e como que essa promessa foi sendo revelada gradativamente para Abraão, e como é a Bíblia, e como a gente pode construir essa promessa com base nos textos bíblicos, analisando a vida de Abraão. Daí nós vamos usar um mapazinho aqui atrás para a gente se situar, e eu vou falando as passagens, e o Lúcio vai trazendo essas passagens para a gente, vai lendo essas passagens para a gente construir essa promessa abrâmica. Ok, vamos colocar então o mapa. Então vamos lá. Esse daqui é o mapa que a gente vai utilizar por base para a gente construir essa promessa, e para a gente visualizar melhor como acontece. Noé, ele nasce mais ou menos, ele morre, melhor dizendo, mais ou menos uns 2 anos antes de Abraão nascer. Noé morre em 1969 e Abraão nasce em 1967. Aí, aqui, em 1989, aqui na região de Ur, na terra dos caldeus, é a partida de Abraão. Deus vem, fala para ele sair da sua terra, onde está toda a parentela dele está aqui. Ele sai da região de Ur aqui e vai para aqui, Harã, para essa região aqui. Aí de Harã ele vai aqui para Canaã. E aqui em Canaã tem a primeira parte da promessa. O Lúcio vai ler lá para a gente, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhes disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, veja bem. Aqui tem uma parte dessa promessa que é literal. É uma terra literal. É uma terra literal. Que terra que é essa? Essa terra aqui. Canaã. Então, essa parte da promessa, essa parte da aliança feita entre Abraão aqui, ela se cumpre. Ela se cumpre, mas aqui está se referindo a uma Canaã literal, mas ela não para aí. Vamos seguindo. Tá, depois ele sai ali de Canaã, ele vai para Betel. É mais ou menos por aqui, não tem aqui no mapa, mas é aqui pertinho. É nessa região mesmo de Canaã.
ele vai e coloca um altar. Um contraposto interessante é que depois, em Betel, né, depois da separação das tribos, se coloca um altar lá de adoração de bezerro. Quando se separa, duas tribos ficam ao sul, ficam com a descendência de Davi, ficam com Roboão, e as outras 10 ficam ao norte, com Jeroboão. E ele, para que eles não desçam para o norte para fazer os cultos, né? Então ele coloca um altar justamente aqui, nessa região aqui, onde Abraão teria construído um altar. Veja-se utilizando de um conceito divino e paganizando o povo, a adoração do bezerro. Ficou mais ou menos aqui nessa região. E mais abaixo também em Efraim. Também. Mas continuando. Aí daí de Betel, ele volta para Canaã. Betel mais ou menos aqui, um pouquinho mais para frente, ele volta para essa região aqui. E daí ele recebe mais uma parte da promessa, né? Gênesis 13 e 16. Vou dar uma lida para a gente. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então veja bem, agora aqui a gente começa a ter uma noção de que essa promessa não é só para um Canaã literal e não é só para um povo. Veja bem, essa descendência dele será como? Pó da terra. Pó da terra. Quantos judeus tem no mundo? Alguns não chega nem a bilhão. Né? Tem mais chinês que judeu no mundo. Né? Tem mais. Então veja bem, pó da terra. A gente é muita gente. É muita gente. Então aqui a gente já começa a ter a noção de que se refere aos salvos. Aos salvos. Salvos em quem? Nós vamos chegar lá. São salvos em Cristo, não é novidade para ninguém. Tá. Aí em 1884, ele antes de Cristo, né? Antes de Cristo, né? Ló é cativo, Abraão se junta lá, pega os seus servos, vai lá, luta junto com o rei de Sodoma, derrota aquele povo, né? Ele derrota aquele povo, liberta Ló, dá o dízimo para Melquisedeque, né? Dá o dízimo para Melquisedeque, isso em 1884. Aí Abraão liberta, mais ou menos um ano depois, 1883, e aí em 1882, aliança de novo, Gênesis 15, vou te dar uma lida para a gente. 4 ao 6. Isso. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Isso. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Aqui mais uma noção de que essa promessa não se refere a Israel, um Israel espiritual, um Israel literal, uma Canaã literal, mas a um Israel espiritual. E aqui tem uma questão a mais que tem a ver também com a lição do trimestre. Né? O que aconteceu antes aqui? A promessa já tinha sido dada em 2 turnos, né? E Sara quis dar uma mãozinha para que a promessa fosse cumprida. Obras o quê? Obra humana. Obras humanas para cumprir a promessa que foi dada. Ela pegou Agar, a concubina, levou até Abraão, para Abraão ter o filho. Que filho? Ismael. E acaba sendo agora uma alegoria. Ismael é um símbolo das obras humanas e Isaac é um símbolo da promessa. Porque é um milagre, né? Exatamente, porque é o milagre de Deus. Aí nós vemos a atuação divina se sobressaindo. Por isso que o apóstolo Paulo trabalha com essa alegoria de Isaac e Ismael. Aí, continuando nessa promessa segue, daí ele vai para Negueb aqui, ó. Ele vai para Negueb. Aí, isso em 1881, nasce Ismael, logo ou seja, aquela advertência foi dada logo depois de ter sido consumado o ato. Ismael nasce em 1881 a.C. E aí a aliança ela é renovada em Gênesis 17. O Lúcio vai ler lá 3 ao 8. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações,
aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nesse momento aqui é que vem a circuncisão. Notem isso. É nesse momento que a circuncisão ela é instituída. Logo depois, isso, verso 9. Logo depois do nascimento de Ismael. Veja bem, a promessa da nação numerosa, que incontável, né? Ela já havia sido feita há muito tempo antes. A circuncisão parece mais um lembretezinho de quê? De que não é a obra humana. Que a promessa, na verdade, que a promessa iria se cumprir pelo poder divino e não pelo poder humano. A circuncisão ela vem nesse contexto aqui. Depois do nascimento de Ismael, aqui nessa região, e aquele reforço. Faria de nações, não é só nação. Não, aqui a expressão hebraica é goim. Então, não se refere aqui de Abraão, não são só os judeus. Essa promessa não são só para os judeus, são para os goins. Aí a gente vê a mensagem da igreja escatológica de Paulo, lá no Bereshit, lá no Gênesis, lá na promessa branca. Aí, um tempo depois, né, ele vai para Gerar, aqui pertinho também, e lá em Gerar acontece a mesma coisa que aconteceu no Egito, lá em 1891, agora aqui acontece com Abimeleque, que é o rei de Gerar, que é aquela coisa de Sara. Ele fala que Sara era irmã dele, de fato era irmã dele, meia-irmã, como a gente costuma falar na nossa linguagem aqui no Ocidente, né? E acontece a mesma coisa, daí eles ficam doentes, né? Deus fala em sonho para Abimeleque, fala para Abimeleque pedir para Abraão, fala que Abraão é profeta, e fala para orar por Abimeleque, ele ora para Abimeleque, e Abimeleque e as esposas, as concubinas, os servos são curados em função da oração de Abraão. Aí em 1867 nasce Isaac, 1867 a.C., lembrando. Aí, lá no Monte Moriá, 1864, ele faz uma aliança com Abimeleque com relação ao poço. O que tem a ver esse poço aqui? Abraão é mais ou menos como se ele fosse um dono de posto de gasolina. Ele tinha propriedades, né? Que eram poços de água. E todo viajante, nota aqui que eles viajavam, o caminho deles era sempre próximo ao rio, aqui, o rio Eufrates, aqui, o rio Tigre e tal, aqui também próximo ao mar, mas em alguns pontos, nota-se que não tem tantos rios, e tinham poços, era mais ou menos como se fosse posto de gasolina para os viajantes. E Abraão era um rico comerciante, ele tinha essas propriedades, e Abimeleque também, e houve um conflito aqui. E o interessante, nós vamos ver depois nos slides, que uma questão conceitual é que relacionado com esse cavar e o fato da profissão dele ser um dono de poço, que seriam o local onde os viajantes paravam, e por isso que ele era rico. E aí chegamos em 1834 e o sacrifício de Isaac. Daí a gente lê lá Gênesis 22, do verso 15 ao verso 18. Diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então veja, vamos primeiro essa parte final. Serão benditas todas as famílias da terra pela tua semente. Nós vamos trabalhar depois com os slides, com as questões conceituais do zerá, semente, fica para depois, mas nota o seguinte aqui. Ele reforça a questão de que são muitos e que a bênção é não só para aquelas nações que sairão dele, mas todas as nações. A gente tem um complemento aqui na promessa. Pela sua semente, não vamos falar quem é essa semente, todas as nações serão benditas. E pelo que tu fizestes. O que Abraão fez? Importante. Abraão foi levar Isaac e ele sempre teve aquela fé. Não, Deus proverá. No começo, muito provavelmente, com uma certa dose de certeza,
Não, Deus não vai deixar que eu tenha que matar meu filho. Ele levou Isaac acreditando que ele não ia precisar, que Deus ia providenciar o substituto, porque ele conhecia o Deus dele. Mas conforme foi chegando mais próximo, a fé dele permaneceu, entretanto, a dúvida deve ter surgido na cabeça dele. E quando essa dúvida virou quase com uma certeza, não, bom, mesmo que Deus não proveja, se Deus pediu, eu vou sacrificar. E aí vem o anjo e fala e contém Abraão. Então veja a fé dele. Primeiramente, ele pratica essa obra sem compreensão, acreditando que Deus mandaria um substituto. E ele vai praticando essa obra, vai praticando com aquela fé que veio do substituto. Chega um momento, a fé dele não falha, mas a compreensão, não. Eu acho que Deus não vai providenciar o substituto, então eu vou ter que matar mesmo meu filho, vou ter que sacrificar mesmo meu filho. Nesse momento em que a fé dele não falha, ele continua indo na direção daquilo que foi dito por Deus para que ele tivesse feito, o anjo interrompe. E nós vemos então a aliança, aí acontece o quê? A troca do símbolo. Ou seja, toda a doutrina de justificação pela fé, ela surge dessa promessa abrâmica, que é tanto para judeus como para gentios, para todas as nações. Certo. Agora sim, terminou então a introdução, praticamente da lição sobre definirmos a promessa. É importante que você fale, Ricardo, como que você datou essas passagens. Qual foi a fonte que você utilizou para datar esses anos dessa viagem de Abraão? Assim, primeiro, toda essa construção ela é feita com base nas genealogias. A gente acha que aquelas genealogias não servem para nada? Não, elas servem para muita coisa. Eu retirei essas datas já prontas, do livro da Bíblia em ordem cronológica, mas elas são feitas em cálculos com base na genealogia. Lá tem a idade de cada um. Por exemplo, Adão concebeu a Sete com tantos anos, Sete, Enos com tantos anos. Então, se você vai somando, você consegue montar essa linha. Daí você adapta com o calendário, com aquela divisão de antes de Cristo e depois de Cristo, você chega a essas datas. Ok. Bom, agora nós vamos então para o assunto de domingo, lei e fé. E nesse assunto, o autor traz lá toda uma relação entre contrato, entre aliança, entre promessa, mas nós traremos aqui simplesmente qual que seria a relação, Ricardo, da promessa, da palavra, promessa e aliança. Elas realmente podem ser sinônimos, elas podem ser substituídas? Isso. Aliança por promessa? Aí agora a gente vai para os slides, vamos trocar a imagem. Bom, o autor da lição ele faz uma sugestão aqui que eu acredito que é um preciosismo, não tem necessidade nenhuma disso. Ele fala que a gente deveria substituir ali em Gênesis 9, 11, em Gênesis 15, Gênesis 17, a palavra aliança por a palavra promessa. O autor da lição vai me desculpar, mas gramaticalmente a língua hebraica não permite isso. Não permite tal substituição. Ele faz essa sugestão pelo seguinte, porque como a doutrina da justificação pela fé é que nós não fazemos nada, absolutamente nada para nos salvar, tudo vem de Deus, então aí a gente substitui essa questão da aliança porque sempre há uma contrapartida na aliança. E promessa, ele usa a questão do testamento, daí não haveria essa contrapartida. Sim. Tudo vem de Deus. Gente, sim, tudo vem de Deus, mas tudo para a nossa salvação vem de Deus. Mas existem coisas que nós fazemos para a nossa perdição. O pecado afasta. A fé é como se fosse uma cola. O pecado é como se fosse um solvente que vai tirando essa cola. Vai tirando essa cola, vai tirando. Nós vamos pecando, e aí pode chegar um ponto que o pecado pode se tornar um pecado com o Espírito Santo. Ele retira totalmente essa cola, você se desprende. Você se desprende da fonte de vida. Você deixa de ter a fé que justifica. E aí, esse é o pecado com o Espírito Santo. Então, há algo que a gente possa fazer para nos perder? Sim. E para salvar? Sim, crer. E para se salvar, a fé. A fé vem do Espírito. A fé realmente vem do Espírito. Nós vemos aqui, pelo que tu fizestes, Abraão, serão medidas todas as famílias da terra. Nós temos que ter o quê? Temos que ter fé. A fé vem de Deus, então, mas veja bem, a fé provém de Deus, então nós não fazemos. Não. Tem um amigo, Wilson Santos, não sei se está assistindo o vídeo, ele fala, eu tenho uma fé pequenininha. Todo mundo, na verdade, tem ausência de fé. Nós temos que orar, pedir a fé.
A fé que salva. Então nós fazemos alguma coisa? Fazemos. Oramos e pedimos essa fé. Não há necessidade desse preciosismo todo. Então vamos lá. Berit, que a aliança seria em hebraico. A gente tem essa passagem. A gente tem aqui, ó. Eu convosco estabeleço o meu concerto, meu berit, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. A transliteração aqui berit. Veja quais são as traduções: aliança, pacto, união ou tratado. Não há aqui essa sugestão de promessa. São essas as traduções. Vamos para o próximo slide. Aí aqui nessa passagem que o autor citou também, aqui está aqui embaixo, Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia fez, aqui tem o cará, vou explicar o cará, cará Yahué, né? Fez o Senhor um concerto, um berit, com Abraão, dizendo, a tua semente, Zerá, vou explicar o Zerá, tenha dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, Gênesis 15, 18. Tá? Aqui, agora vamos explicar a questão, o berit já expliquei, mas vamos explicar o que seria esse cará. Olha só a tradução aqui, olha, cavar. E Abraão, ele tinha o quê? Poços. Poços. Escavar, comprar. Ele era negociante também, Abraão era negociante. Então a gente tem uma metáfora de Abraão aí, ligada também a essa expressão daquilo que fez o Senhor, né? Aquela noção de tipo antitipo, né? Alugar, preparar um banquete e servir. Então a gente vê essa atuação divina se enquadrando dentro da vida também de Abraão. Vamos para o próximo slide. Zerá, agora o Zerá aqui, a tua semente, pela tua semente seriam benditas todas as famílias. A tradução, semente, grão, sêmen, esperma, filho. Quem que tira o pecado do mundo? Filho de Deus tira o pecado do mundo. E o Filho de Deus que tira o pecado do mundo vem da descendência de quem? Vem da descendência de Abraão, da semente, metaforicamente falando de Abraão, da genealogia de Abraão. Vamos pro próximo. Aqui é a outra passagem que o autor cita. Quanto a mim, eis o meu conserto. Aqui, verit não está escrito errado não. É que conforme a construção das palavras anteriores, se lê diferente. Contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Goim. Essa expressão aqui, berit, aliança, pacto, união. Agora a gente vê aqui, volta lá. Goim, povo, nação, o gentil ou o não judeu. O não judeu. Essa raiz, note agora o interessante, ela vem dessa raiz Gevi, corpo. É feita uma alegoria na Bíblia com relação ao corpo, com relação à igreja. Então a gente vê também uma harmonização com as alegorias feitas no Novo Testamento. Por último, aí Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, a semente de Abraão fez isso. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 14. Bom, agora continuando ainda sobre esse tema, né, nós vamos chamar o Alexandre, e aí vamos fazer uma nova pergunta. Bom, voltando então aqui ao formato original, na segunda-feira vem falando sobre fé e lei. Primeiro no domingo nós falamos sobre lei e fé, agora fé e lei. Então nós entramos naquela questão, né, quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, a fé ou a lei, né, a obra ou acreditar. É possível desassociar esses conceitos ou eles fazem parte aí de uma complexidade irredutível? Bom, vamos lá. A gente tem que também entender uma alegoria, né? Uma alegoria não, um simbologismo. Na Arca do Concerto a gente tem lá a Tábua dos 10 Mandamentos, o cajado de Arão e um pote com maná. Tudo isso são símbolos de fundamentos que estão no trono de Deus. O trono de Deus é na eternidade. O julgamento de Deus, o trono de Deus, ele não se limita a tempo, não se limita a espaço. Ele se aplica a todo o tempo e a todo o espaço, a todo o universo. Qual é essa simbologia? Nós temos o cajado de Arão. Então, o primeiro fundamento do trono de Deus, que é na eternidade, que é no Kairos. Tempo soberano. Autoridade de Deus. Esse é o primeiro fundamento. Acreditamos nós, a autoridade do Filho, que é o rei, o imperador desse universo, e reconquistou o título a posse da terra na cruz, que foi transferida por Adão para Satanás. Então nós temos ali o cajado de Arão. Temos a tábua dos 10 mandamentos, ou os 10 ditos, né? Devarim, Deva, a palavra, as 10 palavras
que refletem o caráter de Deus. O decálogo é uma estruturação linguística humana que representa o caráter de Deus, representa as palavras que demonstram o caráter de Deus. E isto é para sempre, para a eternidade, para todo o universo. E o maná, que é Deus como sendo o criador e o mantenedor, o alimento da vida, a fonte da vida. Isso é para a eternidade. Então essa questão, o que é que veio primeiro? Não se aplica, porque isso está no Kairos. Isso está fora de tempo e de espaço, isso é divino. Isso é o tempo soberano. Nós não podemos limitar isso. Quando isso entra no tempo e de espaço, quando ele nos alimenta. Quando ele nos alimenta com a fonte da vida. Quando ele nos instrui com as suas palavras. Isso entra dentro do tempo e do espaço, isso fica relativizado pelo Cronos, pelo tempo humano. Mas não significa que isso é relativo, isso é limitado por tempo e espaço. Isso não é. Então não dá para dizer quem veio primeiro. Não tem nenhuma coordenada de quem veio primeiro. Se veio primeiro, se veio a lei, se primeiro veio a autoridade, não dá para falar isso. Para entrar nessa brincadeira, a gente pode pensar assim, existe uma passagem que diz, aqui está o Cordeiro de Deus, que está morto desde a fundação do mundo. E ao mesmo tempo a gente entende a lei de Deus como sendo o caráter de Deus, e Deus é eterno. Então se Cristo está morto, simbolicamente, o Cordeiro, ele morre, ou ele estava disposto a morrer desde a fundação do mundo, a promessa da graça já estava lá. A promessa feita a Abraão, no teu descendente serão benditas as nações, ela já estava lá. E ao mesmo tempo, a lei de Deus sendo eterna e sendo o caráter de Deus, ela é coeterna com Deus. Então, tanto a promessa de graça ou a disposição para a graça, quanto a lei, elas são coeternas com Deus. Mas aproveitando então a fala, né? A fé e a lei, elas não são então desassociáveis. São atômicas, são indivisíveis. Mas há uma briga entre elas, há uma oposição entre fé e obra, fé e lei. Lei e fé, há essa oposição? É interessante, né? O modo como funciona o nosso raciocínio. Nós somos muito influenciados pelo modo de pensar grego. E os gregos têm a categoria de dialética. A ideia da dialética é a ideia de uma oposição de contrários, tese e antitese. E dessa oposição de contrários nós temos a produção de uma síntese, que seria algo novo, algo diferente da tese e da antitese ou antítese. Agora a gente não deve usar uma oposição, uma dialética de oposição pura, dura e simples, para entender a relação entre lei e fé. Porque daí a gente tem a ideia de que quanto mais eu me aproximo da lei, mais eu me afasto da fé. E quanto mais eu me aproximo da fé, mais eu me afasto da lei. E não é assim que funciona. A gente pode fazer uma oposição entre justificação pela fé e justificação pelas obras. São mas antagônicas, isso, né? Sim, são visões diferentes de mundo. Mas isso é muito diferente de eu ter uma oposição entre lei e fé. Vamos entender como que se dá essa relação? Não com uma relação de oposição dialética, mas com uma dialética de complementaridade, ou uma dialética relacional, uma dialética de relação. Nós temos aqui, nesse tipo de pensamento, dois polos diferentes. E esses polos não estão em oposição, eles não são excludentes, eles não se chocam até que um lado saia vencedor. Esses polos, eles são complementares. É uma dialética que produz algo novo, mas sem destruir, sem se autodestruir, a tese ou e tirar antitese. partes de si. Isso, vamos entender como que funciona então. Nós temos a lei e nós temos a fé. Paulo mesmo na carta aos Hebreus, ele diz a fé sem obras, é morta. Então a gente percebe que não existe aqui uma oposição entre lei e fé, mas uma complementaridade. Eu creio em Deus. Eu acredito em Jesus. Isso é fé. Só que essa fé, ela não é apenas um assentimento racional. Essa fé, ela é prática. Essa fé é uma fé que transforma a vida. É uma fé operante, portanto, é uma fé que se encadeia com a obra. E a obra envolve também a guarda da lei, a guarda dos mandamentos. Ao mesmo tempo, quanto mais eu guardo os mandamentos, mais eu desenvolvo a minha fé. Porque eu percebo que aquela ordenança, aquela ordem de Deus, aquela ordem divina, ela produz em mim felicidade e liberdade. E eu evoluo no meu relacionamento com Deus na medida em que eu busco guardar a lei.
Aonde está o problema aqui? O problema está em alguém que olha para a lei como um instrumento de salvação. E o problema está naquele que olha para a fé como uma libertação da lei. Do seu comportamento. Do meu Basta comportamento. ter fé que o meu comportamento pode ser... Desculpa para a libertinagem. Uma desculpa para a libertinagem. Então vamos entender aqui, primeiro, a lei não enquanto uma maldição e a fé não um green card para o pecado, mas enquanto as duas juntas sendo aquilo que vai me produzir uma nova vida. Isso está muito claro na passagem de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Eu vou pedir para o Lúcio ler agora para a gente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Parece uma sentença tão complicada, né? Sim. Vamos simplificar ela. Quando ele fala aí, a lei que estava enferma na carne, dá a impressão que a gente olha para os 10 mandamentos agora e fala assim, não, os 10 mandamentos era uma lei caduca, era uma lei enferma, era uma lei que doente, era inútil, não servia, era defeituosa, estava doente. Mas não é isso que o texto diz. Por que a lei estava enferma na carne? É porque eu era incapaz de cumprir a lei. A lei, ela era inútil para produzir salvação em mim. Então, a lei dada no Sinai, o código dos 10 mandamentos, o decálogo, ele é inútil para produzir a nossa salvação. Mas é perfeita, santa e boa, né? Ao mesmo tempo, perfeita, santa e boa. Então, como é que eu vou falar que essa lei, ela estava doente na carne? Ela estava enferma na carne? Ela estava enferma na carne na medida em que eu era incapaz de cumpri-la na minha carne para a minha salvação. Mas aqui fala que essa lei ela foi aperfeiçoada na carne. E a salvação ela se produziu na carne mediante a lei. Mas agora não é uma obediência à lei produzida em mim e por mim. É uma obediência à lei de Cristo. Então, Cristo, ao ser completamente obediente à lei, e aqui por lei eu coloco o decálogo, os 10 mandamentos, mas Cristo sendo obediente também à lei, se a gente pensar ela enquanto a Torá. Então, Cristo como sendo o alvo de toda a profecia, e sendo fiel a essa profecia, cumprindo essa profecia. Então, guardando os 10 mandamentos, mas guardando também a palavra da profecia que indicava o Messias, é com essa morte que Cristo me liberta do pecado. E morrer. Isso. Então, Cristo ele faz diante da lei aquilo que eu não conseguia fazer. Aquela lei que estava enferma na carne na medida em que eu não era hábil para cumpri-la, em Cristo se realiza, produzindo libertação para todo pecador. Agora, uma vez liberto do pecado, uma vez que eu fui perdoado, uma vez que eu encontrei em Cristo a consumação da minha fé, da minha esperança de salvação, agora eu vivo uma nova relação com a lei, que não é mais uma relação de condenação, mas que é uma relação de liberdade e de alegria. Então, essa lei, ela não é uma lei da nova aliança e uma lei da antiga aliança, mas é uma lei que quando eu olho para mim me condena, e num segundo momento, uma lei que quando eu tento vivê-la espelhando Cristo, me liberta. São dois aspectos diferentes de uma mesma lei, que eu posso olhar no momento e ela está enferma na carne, porque eu não consigo guardá-la para me salvar, mas em outro momento eu olho para ela e ela fala, esse é o caminho, andai por ele. Você foi liberto em Cristo, viva assim, porque você vai ser feliz. Então nós já entramos agora no tema de terça-feira, onde fala o propósito da lei. Porque você está falando assim, que a lei e a fé, elas andam de maneira muito junta. Mas Paulo fala, né, faz algumas alegorias com a lei. Né? Fala que a lei é o nosso aio. Alguns falam que a lei é um espelho, que você olha para o espelho e você vê o que você está sujo. Ricardo, quais são os perigos, né, de você analisar, interpretar, né, essas alegorias? Vamos começar por essa alegoria do espelho, que é muito comum. Não, a lei é como um espelho. Aí você chega lá de manhã, no espelho, você olha o espelho, você está com a cara suja, aí você olha para o espelho, a lei mostra para você a sua sujeira. Para quê? Para que você possa se limpar. Gente, se você pode se limpar... Justificação pelas obras. Isso é justificação pelas obras.
se lavar. E é bom que você pega lá, abre a torneira, molha a cara e você se limpa. Gente, não é você que se limpa. É Cristo que te limpa. A gente fez uma outra alegoria, né, Ricardo? Vamos imaginar assim agora. Você foi lá e abriu a torneira. Você olhou para a lei, eu estou sujo. Aí você foi lá e abriu a torneira. O que sai da torneira? Piche. Daí você pega o piche, passa na cara e aí você se suja mais ainda. Quanto mais você tenta se limpar com a lei, pior fica. Você se suja mais. Então a gente tem que tomar cuidado com essas alegorias montadas. Vamos ficar com a alegoria do apóstolo Paulo e tentar interpretá-la corretamente. Tem muita gente, por exemplo, do aio. Tem muita gente que fala assim, não, o aio é o tutor, é o orientador. Gente, não é. Não é bem essa alegoria. O aio, ele é um cuidador. O aio, ele cuidava da criança e o papel primordial que ele fazia, dentro dessa alegoria do apóstolo Paulo, é pegar a criança e proteger essa criança ao longo do caminho até a sinagoga, onde o rabino ia ensiná-la. Suportar a criança, dar o suporte. O aio não era o pedagogos, né? O aio, nessa alegoria do Paulo, não era ele que instruía sobre a Torá. Ele conduzia a criança, ele protegia a criança, tomava cuidado dos animais, que estavam no caminho da casa até a sinagoga. Quem ensinava era o rabi. Então o aio é a lei. E quem que é o rabi? O rabi é o Messias. E daí o Messias vai ensinar o quê? O Messias vai ensinar a Torá. Só que a Torá não ensina obediência para salvação. Ensina obediência por gratidão. É mais ou menos assim. A lei me leva até Jesus e Jesus me leva de volta até a lei. E lá eu encontro a graça e agora, pela graça, porque eu fui salvo por gratidão, eu volto para a lei e obedeço por gratidão. Aquela lei que estava inferior na carne, depois do encontro com Cristo, se torna a lei da liberdade que a Bíblia fala. E a gente tem 3 conceitozinhos que a gente tira de Romanos. O primeiro conceito, o escravo da lei do pecado, que o apóstolo Paulo fala. Quem é o escravo da lei do pecado? O escravo da lei do pecado é aquele que está olhando para o pecado dele e gosta. Tá? E ele ama aquilo. Ele é escravo da lei do pecado. Aí tem o escravo da lei de Deus, que o apóstolo Paulo também usa. Quem é o escravo da lei de Deus? Agora esse não, ele olha para a lei de Deus e ele vê que ele está sujo, ele não gosta, mas ele tenta se limpar. Esse é o escravo da lei de Deus. Ele tenta se limpar. E agora tem o servo da lei do Espírito. O servo da lei do Espírito é aquele que fez esse caminho. O servo da lei do Espírito é aquele que olha para a lei, funcionando como espelho, estou sujo, preciso que alguém me limpe. E aí ele vai para a lei e, nossa, eu fui salvo pela graça de Cristo. E agora ele obedece por gratidão. E aí ele se encontra, eu imagino agora o Pedro falando, Senhor, se para ser salvo tu precisa me lavar os pés, me lava de corpo inteiro. Me lava de corpo inteiro. Esse é o encontro, né? E aí nós podemos já avançar para quarta-feira, a duração da lei de Deus. É um tema bastante interessante porque talvez você, né, apesar que nós temos um público bastante diferenciado, que estuda bastante a Bíblia, mas vem a pergunta, o decálogo, né, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, essa lei ela passou a existir após a sua redação no Monte Sinai, né, ou ela existia antes? Problema, né? Questão delicada, questão espinhosa. A gente estava até debatendo, a gente passou umas 2 horas aqui debatendo o vídeo sábado à tarde antes de vir gravar. Daqui a pouco vai começar a programação da igreja e a gente está aqui gravando. A passagem de Gálatas ali, no capítulo 3, ela tem um indicamento um tanto quanto preciso dessa lei. Fala que essa lei foi adicionada posteriormente por causa da sua transgressão, ou por causa do seu pecado. Vamos ler exatamente a passagem ali? Está aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Beleza. Será que os 10 mandamentos são a lei moral, ou a lei moral é os 10 mandamentos? Essas 2 sentenças têm uma diferença. Se eu reduzir toda a lei moral aos 10 mandamentos, eu vou entender que os 10 mandamentos, exatamente com aquele texto, exatamente daquela forma, eles existiram sempre. E que eles eram ensinados sempre. E que os anjos tinham lá no céu um mandamento que dizia, honra teu pai e tua mãe. Mesmo os anjos, não tendo, segundo a fala de Cristo, uma reprodução sexual, né? Então o anjo não tem pai e mãe. Mas está lá para os anjos, estaria dizendo os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Por outro lado, se eu entender os 10 mandamentos enquanto uma manifestação da lei moral de Deus para
uma humanidade caída, portanto que precisa estar traduzido num nível que nós, humanos caídos, conseguimos entender, eu entendo que os 10 mandamentos são sim a lei moral, mas que eles não resumem a lei moral. Por que eu trago isso? Os 10 mandamentos eles foram dados no momento preciso para o povo, no Sinai. E por um motivo preciso. A maldade do povo tinha se ampliado. Por causa dos seus pecados. O povo não conhecia mais a lei de Deus. Aquela lei que tinha sido passada de forma oral, pela tradição, de pai para filho, de mãe para filho, constantemente, essa lei tinha se perdido. 400 anos no cativeiro. 400 anos de cativeiro egípcio. Só que mais do que isso, já tinha passado por dilúvio, já tinha passado por Sodoma e Gomorra, já tinha passado pela Torre de Babel. Então, muito dos ensinos haviam se perdido. Aquela lei que num primeiro momento a gente sabe que em Adão era uma lei que estava escrita em seu coração. E é um conceito que a Bíblia usa muito, da lei, imprimirá a sua lei no seu coração. Então, essa lei que tinha sido impressa no coração, ela não estava mais tão clara na mente. A tradição tinha se perdido. E agora era necessário fazer um resgate dessa lei. Era necessário que Deus descesse lá no Monte Sinai e falasse assim: Moisés, vem aqui, reúna o povo, eu vou dar para vocês a minha lei. Abraão já conhecia essa lei? Na forma do decálogo, com as 10 normas com essa escritas, redação, com essa redação, com aquela vírgulas, palavra, né? naquele idioma? Não sabemos, mas muito provavelmente não. Aquela estrutura linguística, ela provavelmente não era exatamente a mesma do tempo de Abraão. Mas será que a moral de Deus era diferente? É isso. A lei moral não. A lei moral não mudou. A lei moral permaneceu. Cada um dos 10 princípios dos 10 mandamentos, cada um dos princípios que estão ali, eles são eternos. Todos eles, inclusive o 4º mandamento. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente não deve olhar com a nossa visão limitada. A gente comentava antes o adultério, por exemplo. A gente olha para o adultério e pensa: adultério é sexo fora do contexto do casamento. E a gente resume a isso, mas não. Adultério é traição. Adultério é eu pegar uma verdade e transformar ela em erro. Isso é adulterar. Adulterar o coração. Adulterar o coração. E aí a gente pensou assim, o próprio Adão, logo depois da queda, Adão adultera. Adão chega para Deus e fala: olha, Senhor, foi a Eva, aquele que estava disposto a morrer a morte eterna, para não se apartar de Eva, segundo o livro Patriarcas e Profetas. Esse mesmo Adão, agora, joga toda a culpa em cima de Eva. Adultério. Adulterou o coração. Existia ali o texto decálogo, 10 mandamentos, não adulterarás? Não, mas o princípio moral estava ali presente. Ele era ensinado para Adão e Eva a cada sábado, quando o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, o Verbo, Jesus Cristo, caminhava com eles pela viração do dia. Jesus ensinava a eles no Jardim do Éden. Os anjos ensinavam eles no Jardim do Éden. Existia um código moral antes do código abraâmico? Sim. Existia o decálogo antes do código abraâmico? Naquela narrativa dos 10 mandamentos com aquele texto? Não. O texto da Bíblia aponta isso. Só vai ser entregue os 10 mandamentos lá no livro de Êxodo, capítulo 20. No Devarim, né, que é o Deuteronômio, Devarim são as palavras. Quando fala dos 10 mandamentos, não são 10 mandamentos, são os 10 ditos. Os 10 ditos, as 10 falas de Deus. Então ele fala 10 vezes. E aí Cristo vem com o princípio finalístico do caráter de Deus, que é amor a Deus e amor ao próximo. Ele foi representado por 10 ditos. Mas a lei moral, ela pode ser representada por muitos mais nãos. Por muito mais não farás. E por muito mais farás. Então, esse princípio finalístico do caráter de Deus, que é nos dado, que nós temos que representar esse caráter, amor a Deus e amor ao próximo, é muito mais. Você não jogar lixo na rua, está nos 10 mandamentos? Não está. Mas está na lei moral de Deus. Exato. Se você olhar os 10 ditos, sem essa análise finalística que Cristo trouxe do caráter de Deus, poluição não é pecado. Você poluir, você jogar lixo na terra, você destruir a terra para ganhar dinheiro, não seria pecado. Mas dentro desse princípio finalístico, sim. Você se abster de poluir a terra é você agir de forma contrária ao caráter de Deus. O não poluirás, 11º mandamento. Não poluirás.
Se a gente fosse ficar escrevendo mandamento para cima de cada coisa, a gente faria que nem os judeus fizeram, né? Exatamente. 400 e tantos. Não precisamos disso se a gente entender que a lei moral é eu ter impresso no meu coração e na minha vida Deus é amor. o caráter de Deus, a ideia do amor de Deus, a ideia do amor meu por Deus em reflexo a isso, mas a ideia do amor meu ao próximo como reflexo a isso também. E aí, alguém que ama a Deus, ele guarda o sábado por amor a Deus, porque é um dia bom para ele estar com Deus. Alguém que ama a Deus não faz imagens de escultura, não tem outros deuses. Alguém que ama ao próximo, honra pai e mãe, não adultera, não furta, não mata. Não gosta mais do Neymar do que de Deus. Do que de Deus. Sim. Não adultera o combustível que vai vender no posto de gasolina. Ou seja, eu acredito assim, a lei moral de Deus, ela é o amor numa vertical e o amor numa horizontal. Então, aqui há muitos irmãos, né, que têm essa tendência de buscar a vírgula, de buscar a letra, né, e esquecem de buscar o sentido daquela vírgula, o sentido daquela letra, como nós já discutimos em lições passadas, a respeito, né, dos símbolos, das cerimônias, dos rituais. Então, assim, o que nós estamos discutindo aqui é que você sempre busque conhecer, porque, assim, é fácil falar assim, não adulterará. Beleza, não vou adulterar. Mas acho que o mais bonito é você tentar entender e falar assim, nossa, por que Deus falou não adulterará? Colar na prova adultério. Adultério, sabe? Então, assim, entender o princípio do adultério, né? O princípio que Deus sempre coloca nas suas palavras e não ficar preso somente às letras. Pro Lúcio ficar bem feliz agora, usar o Windows pirata é adultério. Você está adulterando as coisas, né? Usem Linux, né? Linux é gratuito. Propaganda a gente vai cobrar depois. Não, é open source, não tem então, como. Só para esse amor, que é a primeira parte do princípio, esse amor vertical é do homem, Deus. O horizontal, do homem. Rapidinho, só uma indicação de leitura. Nos primeiros capítulos do livro Patriarcas e Profetas, e também lá no meio, quando vai falar no capítulo do Sinai, dos 10 mandamentos, e no capítulo seguinte, é muito interessante quando a gente percebe o papel que a lei, e agora por lei eu me refiro à lei moral, os 10 mandamentos, mas extrapolando os 10 mandamentos, a ideia do caráter de Deus, o quanto isso foi pedra fundamental do conflito que ocorreu no céu para a expulsão de Satanás, na queda de Adão e Eva aqui na Terra, e depois na luta que Satanás empreendeu ao longo do tempo e empreende até hoje contra a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus. Não porque a lei de Deus é o que nos salva, mas porque a lei de Deus é a manifestação do caráter de Deus, e Satanás odeia o caráter de Deus. Porque a lei de Deus é um manual de como viver de forma livre de Satanás, e Satanás quer a nossa escravidão. É importante a gente ressaltar, por fim, qual é o sentido do texto de Paulo em Gálatas capítulo 3. Por que Paulo traz esse texto de Gálatas capítulo 3 e trata aqui da lei do Sinai, os 10 mandamentos, e trata aqui do código da promessa abraâmica? Paulo ele usa o seguinte argumento: a lei do Sinai, que foi dada depois da promessa abraâmica, não é capaz de revogar a promessa abraâmica, a aliança abraâmica que garantia a promessa da vinda do Messias. Esse é um ponto central. A questão dos Gálatas aqui é: eu sou salvo pela fé ou eu sou salvo pelas obras? Aí Paulo fala o seguinte: essa promessa que foi dada ao pai Abraão, essa garantia da aliança abraâmica da vinda do Messias, ela é uma coisa estabelecida desde sempre. É uma coisa de um passado muito imemorável. Ela é uma coisa presente desde o pai Abraão. O decálogo dado a Moisés no Sinai, ele não veio para substituir a promessa abraâmica. Então, em Abraão nós temos a promessa de um Messias. Lembra os Gálatas? Nós somos salvos pela fé. E aí depois no Sinai agora eu vou me aperfeiçoar pelas obras? Insensatos Gálatas. Então, agora eu vou voltar para a lei do Sinai, dada posteriormente ao código abraâmico, e dizer, a promessa abraâmica, desculpa, e dizer, agora é a lei do Sinai que me salva? Não. Não é a lei do Sinai que me salva. A promessa abraâmica garante para mim a libertação de uma lei que estava enferma na minha carne. A lei do Sinai estava enferma na minha carne, porque eu sou incapaz de cumpri-la por mim mesmo. E a promessa do Redentor dada a Abraão, no teu descendente serão benditas todas as nações da terra,
ela me liberta da caducidade de uma lei que antes servia apenas para me condenar, porque eu era incapaz de cumpri-la, mas que agora serve para me manter em liberdade. E essa promessa abraâmica, interessante, essa semente de Abraão, o filho, ele vem para cumprir essa lei que eu não posso cumprir. Então veja aí como graça e como a lei estão relacionadas. Estão juntas. Ele veio cumprir plenamente aquela lei moral. Ele veio cumprir plenamente aquela lei moral e se deu como substituto. Em síntese simples para todos os irmãos, pergunto para vocês agora. A gente aboliu os 10 mandamentos com a morte de Cristo na cruz? Não. Não. Os 10 mandamentos são contrários à promessa da vinda do Messias? Não. Está tudo junto, é tudo O relacionado. Messias veio para cumprir aquelas leis. Não para que eu não precise mais cumpri-la, mas para que eu possa cumpri-la por gratidão. Bom, pessoal, encerramos aqui as nossas entrelinhas dessa 6ª lição. Espero que tenham servido aí para a reflexão de vocês. Vocês percebem que são reflexões bastante complexas, né? E realmente exige aí um aprofundamento e uma abertura na mente, né? Nós sempre falamos sobre Deus sempre está fora da linha tempo e espaço. Então, tentar colocar ele dentro dessa nossa linha tempo e espaço é complicado. Bom, se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de dar o joinha, porque ele ajuda a divulgar o vídeo aí, promover o vídeo no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós lançamos recentemente um vídeo sobre Trindade, né, que já está na playlist específica da série Trindade. Então, se você ainda não assistiu, assista lá. O próximo só sai quando tiver o número considerado de visualizações. Vamos esperar o pessoal digerir esse primeiro episódio aí da série, para nós podermos lançar o 2º episódio. Então, assista, vou tentar colocar aqui o cartãozinho do vídeo, né, sobre a Trindade. Você possa assistir também, comentar e ver o que você achou e o que você se você concorda ou não concorda com o que foi exposto lá. Apesar que é só um vídeo introdutório, ele é bem curtinho, não é que nem esse, muito longo. É um vídeo lá de quase 40 minutos, né? 30 e poucos minutos tá curtinho, mas tudo bem. Para YouTube, não, né? Nosso agradecimento e nosso abraço aí para você que tem dedicado todo esse tempo aí precioso da sua vida a assistir aí as ideias que nós temos expostas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.